Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, aqui tentando terminar essa parte, né, da dinâmica, e vamos ver aqui o trabalho de uma força. Você está estudando? Espero que sim. Sempre dê atenção ao seu livro didático, que informações importantes ele tem. Meu conselho para vocês: peguem, sempre pausem cada exercício aqui antes de eu resolver, ou se você quiser me ver resolver, volta, pausa, tenta reproduzir a forma como você achar. O teu método de aprendizado é você quem encontra, certo? E ninguém é igual a ninguém. Muito bem. Se você chegou aqui por meio do YouTube, seja bem-vindo e vamos nos divertir aqui com esse assunto que é o trabalho de uma força, né? Bom, aqui nós temos três coisas envolvidas. Primeiro é o trabalho de forças que são constantes. Depois, bom, se tem para constante, com certeza vai ter para forças variáveis. E por fim, a gente vai ver potência, mas a gente bora é uma revisão, tá? Uma super revisão mais uma vez. Se você já viu aí a duração desse vídeo, né? Que bom que você teve coragem de apertar, de clicar para assistir. Mas é o máximo de informações possíveis em 10 exercícios. Aproveite aqui. Muito bem, primeiro aqui do Rio de Janeiro. Sim, como eu falei, forças constantes, depois forças variáveis e por fim a gente encerra com potência, com um toque de rendimento. Diz assim essa primeira questão: uma criança tem um velocípede... Uma criança em um velocípede é puxada por seu pai por uma distância horizontal de 20 metros. Então ele vai percorrer 20 metros aí. Sobre a ação da força resultante constante FR, representada por aquela setinha azul, orientada conforme o esquema a seguir. Muito bem. Desprezando as forças dissipativas, que bom, né? Então, não tem atrito aqui, resistência do ar. Calcule em joules o trabalho realizado por FR quando o conjunto velocípede e criança percorre a distância de 20 metros. Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o conceito de trabalho. Bom, trabalho é representado por essa letra grega, que é o tal, que nada mais é do que o produto da força pela distância, certo? Essa distância é a distância que vai ser percorrida. E logicamente, né, o que a gente precisa perceber é a interação de força e distância. Porque nós temos três pontos, três situações específicas. Primeira é quando a força está na mesma direção do deslocamento, certo? Eu vou representar aqui a decomposição dessa força FR. Ela vai ter uma componente na direção X, vou colocar assim, né? X. Só que ela vai ter também uma decomposição na direção Y. Vou chamar de FY. Tá certo? E deixa eu colocar mais uma aqui. Simbolizar simplesmente, para simbolizar se tivesse, ele disse para desconsiderar as forças dissipativas, mas bora considerar que houvesse uma força de atrito do ar, vamos dizer assim, tá? Só para configurar. Vocês percebem que essa força Fx ela está contribuindo para o movimento porque o velocípede está indo para a esquerda. Pois é, isso quando acontece nós chamamos de trabalho motor, porque é justamente a força que está contribuindo para o movimento. É um trabalho positivo, deixa eu colocar aqui. É um trabalho positivo. Só que, pensando aqui nessa força dissipativa, que seria o atrito, com o ar e tudo mais, ela não está contribuindo para o movimento, porque o velocípede quer ir para a esquerda e o vento não deixa, o ar não deixa. Então, nesse caso, nós chamamos de trabalho resistente. E ele é um trabalho negativo, certo?
justamente porque a força está no sentido contrário. E nós temos também essa força Fy e até mesmo o peso, se a gente quisesse considerar o peso do velocípede, são duas forças que não estão contribuindo para esse deslocamento, eles não estão nem na direção. Nesse caso, nós dizemos que essa força, esse trabalho é um trabalho nulo, né? Porque ele vale zero, ele não está contribuindo para o trabalho, que é o velocípede ir para a esquerda. Simplesmente é isso. Trabalho, se a gente for ver aqui a unidade de medida, força é em Newton e distância é metro. Então, Newton vezes metro, que é praticamente a mesma unidade de momento. Só que nesse caso aqui, Newton vezes metro, a gente chama de Joule, representado pela letra J, que essa aqui é a unidade de energia. Joule é Newton vezes metro, não esqueça disso. Tá bom, com essa micro revisão, bora ver o que a gente pode fazer aqui. Bom, deixa eu apagar esses outros, que não tem nada a ver com a questão. Percebemos que dessas duas aqui, dessas duas forças, a Fx e a Fy, só o Fx vai contribuir para o trabalho, a Fy não vai. Tá bom, quanto que será que ela vale? Você está percebendo bem aqui que cada quadradinho ele representa 2 newtons, certo? E aqui então, você percebe que nós temos quantos quadradinhos? 4. Então aqui nós temos 8 newtons. Se a gente quisesse considerar, aqui o Fy, ele está representando 6 newtons, porque são 3 quadradinhos. Mas já percebemos que ele não vai ter trabalho nenhum, não vai realizar trabalho nenhum. Então, o trabalho aqui vai ser só a força Fx, vezes a distância, que ele falou que é 20 metros. Vou colocar a distância por enquanto. Então, a força é 8 e a distância é 20. Ficou fácil essa aqui. Então, aqui deu 160 joules. Esse é o trabalho que a força a força FR está fazendo, só que só uma componente dessa força que está contribuindo, certo? Simplesmente isso. Podemos seguir. E chegamos aqui no Rio Grande do Norte. O conceito de energia é considerado fundamental para a ciência. No entanto, as variações de energia só são percebidas nos processos de transformação desta durante a realização de um trabalho ou a transferência de calor. Correto. Para ilustrar a afirmação acima, considere que um caixote está sendo empurrado ao longo de uma distância de 9 metros sobre um piso horizontal de um armazém por um operário que realiza uma força horizontal constante de 100 newtons. Considere ainda que existe uma força de atrito de 90 newtons produzida pelo contato entre o piso e o caixote. Dados, aí ele vai falar um pouquinho ali. Bora representar essa figura? Então a gente tem um caixote. Está aqui o caixote. Uma força é o que ele está aplicando, né? Deixa eu colocar bem aqui assim. Ele está aplicando uma força de 100 newtons, o operário. E tem um atrito, né? Em oposição ao movimento. 90 newtons. Essa é a situação. Ele quer saber, não, ele está dizendo que o trabalho realizado sobre um corpo por uma força constante é a força vezes o deslocamento e o cosseno de θ. Sem querer, a gente fez isso ali, naquele primeiro exercício. Quando a gente calculou o cosseno de θ, a gente fez a decomposição, tá? Mas é a mesma ideia. Você já entendeu aqui comigo, com o professor Thiago, que todas as vezes que eu tiver uma força inclinada, eu tenho que decompor aquela força. No caso lá, os quadradinhos já nos ajudaram. Mas aqui como é que vai funcionar? A gente vai sempre decompor e aqui já está a dica de como vai ser essa decomposição. No caso ali, nós temos duas forças que já estão na mesma direção do deslocamento. Tá tranquilo, piso horizontal, mas a gente vai ver um exercício que não é assim. A partir dessas informações, calcule o trabalho realizado pelo operário sobre o caixote. Então deixa eu trazer essa imagem um pouco mais para baixo, para nos ajudar. Eu só vou deixar aqui a distância de 9 metros, tá bom. Está aqui a força, distância de 9 metros. Então, ele quer saber o trabalho realizado pelo operário sobre o caixote. Sim, senhor.
Então bora lá na letra A. O trabalho da força, vou colocar desse jeito. Então vai ser a tal da força vezes a distância. Ele aplicou 100 newtons por uma distância de 9 metros. Então o trabalho da força vai ser de 900 joules. 900 joules, aí vai do gosto do freguês, né? Correto? Muito bem. Na letra B, ele quer o trabalho que é convertido em energia térmica, que é o trabalho do atrito. Já vou explicar isso já já. Bora primeiro calcular. Trabalho do atrito, vou colocar desse jeito assim. Então, vai ser a força envolvida, que é a força de atrito, vezes o deslocamento. Muito bem? Bom, a força de atrito, se você for perceber, ela está no sentido contrário, lembra disso? Então quer dizer que é menos 90 vezes a distância, que é 9. Então o trabalho do atrito está dando menos 810 joules. E isso aqui, todas as vezes que vocês virem um sinal negativo, energia, é uma energia que foi perdida. E se você souber, fez uma situação de esse movimento com as mãos, você percebe que fica quente? Isso é energia perdida, certo? Calor, energia térmica, é o que está acontecendo aqui. Essa energia foi perdida. Bom, na letra C ele pede o trabalho da força resultante sobre o caixote no processo. Eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira delas vou colocar desse lado aqui, é somar os dois trabalhos. Então o trabalho resultante vai ser o trabalho da força F mais o trabalho do atrito. Trabalho da força F, 900, trabalho do atrito, menos 810. Então o trabalho resultante, nesse caso aqui, foi de 90 joules, certo? Essa aqui é a primeira forma de fazer. A outra forma de fazer era você primeiro calcular qual é a força resultante. Olha lá, força resultante. Eu tenho 100 para cá e 90 para cá. Como é a resultante, eu tenho que subtrair essas duas forças. Vai dar 10. 10 vezes o deslocamento, que é 9, vai dar 90. Então eu tinha outra forma de fazer. Mas deu para entender, né? Então bora seguir. E chegamos na 28 aqui no Piauí. Um bloco de 2 kg é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Sabendo que o cosseno de 60 e o seno está aí os valores, o trabalho executado pela corda sobre o bloco é de... Muito bem. Então, um pouco parecido com o tal do velocípede, né? Ou velocípede, dependendo da região onde você está. Está aqui a força aplicada sobre esse bloco. Ele está dizendo que esse ângulo está bem aqui, ó, 60 graus. Correto? Ele quer saber o trabalho executado pela corda. Aqui no caso é uma tração, né? Deixa eu colocar aqui a tração. Esse bloco vai ser puxado por 4 metros. 4 metros. Interessante, né? Mas a gente vai fazer a decomposição dessa tração, porque ela vai ter uma parte horizontal e uma parte vertical, certo? Olha, presta atenção. Essa força, essa tração, vou colocar X aqui, e a outra vai ser Y. Você percebe que essa tração Y, ela tem o mesmo tamanho desse cateto oposto ao ângulo de 60? Está percebendo? Cateto oposto, hipotenusa, é seno. Então, para calcular TY, eu ia usar T vezes seno de 60. Essa força você sabe que não realiza trabalho, porque o deslocamento está horizontal. Então, quer dizer que esse TX é o cateto adjacente,
cateto adjacente sai da fórmula de cosseno. Cosseno, por isso que a fórmula de trabalho lá em cima é cosseno. Então quer dizer que Tx vai ser o T vezes cosseno. Tá bom, essa tração é 7 newtons, o bloquinho tem 2 kg e a distância é 4. Tá bom, já podemos fazer muita coisa aqui. Depois eu pego o valor do cosseno ali. Vamos lá, trabalho no caso da tração, né? Vai ser só o T cosseno de 60 graus vezes a distância, tá? Força vezes deslocamento. A tração é 7. O cosseno de 60, ó, tá bem aqui, é 0,5. E a distância, 4. Então, o trabalho da tração a 14 joules. Correto? Tem coisa para marcar aqui. É na letra A. Beleza? Deu para perceber aí a jogada? Simplesmente isso, pessoal. Não tem nada além disso. Bora seguir. E chegamos no Rio Grande do Sul. Um plano inclinado com 5 metros de comprimento é usado como rampa para arrastar uma caixa de 120 kg para dentro de um caminhão a uma altura de 1,5 metros, como representa a figura abaixo. Considerando que a força de atrito cinético, ou seja, em movimento, entre a caixa e a rampa seja de 564 newtons, o trabalho mínimo necessário para arrastar a caixa para dentro do caminhão é... Muito bem. Então, olha o que está acontecendo aqui. Temos uma situação aqui. As forças envolvidas aqui, temos o peso, correto? Muito bem. Temos a força do indivíduo que, né, vai estar na direção do deslocamento, tranquilo. E temos o tal do atrito, né? Eu vou colocar o atrito meio inclinado assim, para também ser na direção do deslocamento, porque é o que vai acontecer. Tudo bem? Ele já deu o valor, né, dessa força de atrito, então já tenho mais ou menos o trabalho, né? Tá bom, mas se você for perceber, o caminhão tem 1,5, a rampa, né? Esse patamar aqui tem 1,5 metros. Se você for perceber, o peso ele vai fazer o trabalho justamente para vencer essa altura, correto? Um trabalho resistente. Então eu consigo calcular esses trabalhos separados. Preste atenção no que está acontecendo aqui. O trabalho do peso, certo? Vai ser o próprio peso vezes o que ele tem que vencer, o que ele vai a distância, né? O deslocamento, que no caso vai ser aquela altura, tá, pessoal? É o que... Mas, Thiago, e a inclinação da rampa? Pois é, o peso não está na direção dessa rampa, então ele não vai estar atuando, não tem trabalho. Então, bom, o peso. A caixa, ela tem 120 kg, correto? Então, o peso dele vai ser, se for, olha, peso, vou colocar aqui, tem que ser massa vezes gravidade vezes altura. A massa 120, gravidade 10 e altura 1,5. Então tudo isso, o trabalho do peso, se você for perceber, o peso está no sentido contrário, então tem que ter um menos aqui, né? Deixa eu colocar mais espaço aqui, porque é um trabalho resistente. Então, fazendo toda essa conta aqui, deu 1.800 joules, menos, né? Menos 1.800. Tá certo. E a força de atrito? A força de atrito
vai ser o trabalho, né? Vai ser a força, que no caso é a força de atrito, vezes a distância, que é a da rampa, né? Ele já disse que essa força foi de 564. Coloquei o menos porque a caixa está subindo e o atrito está puxando para baixo. Vezes 5. Então isso aqui deu menos a 2.820 joule. Correto? Então nós temos o trabalho resistente do peso e o trabalho resistente do atrito. Para que esse caixote chegue lá em cima, trabalho que vença esses dois trabalhos resistentes. Bora! Então, somar isso aqui. 2.820 por 1.800. Somando essas duas, 4.620 joule é todo o trabalho resistente. Então ele tem que ter esse valor aqui, correto? E aparentemente não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. Bom, deixa eu fazer uma suposição aqui, pensando que essa questão ela estivesse num contexto que ele avisaria no início da prova que toda aceleração gravitacional fosse 9,8. Vou fazer esse teste aqui. Então, lembrando que 10 ele é utilizado, essa gravidade, só em tons didáticos, mas normalmente essa gravidade ou é 9,8 ou 9,81. Deixa eu testar 9,8 para ver o que vai acontecer. Então, vou fazer 120 vezes 9,8 vezes 1,5. Isso dá 1.764. Certo? Então, 1.764, deixa eu refazer aqui essa conta. 1.764. 4, 8... tá aqui, ó. Viu? Então, isso aqui é o trabalho resistente que eu tenho que vencer. Ó, tá aqui a resposta. Então, se eu fizer o mínimo esse valor mínimo de trabalho, eu já consigo arrastar a caixa para dentro do caminhão. Thiago, mas ela não vai ficar parada? Não, tem nada a ver isso, tá? Os dois trabalhos serem iguais já significa que dá para vencer e arrastar ela para dentro do caminhão, correto? Então essa aqui seria a nossa resposta. E chegamos à segunda seção aqui, que é o trabalho de forças variáveis. Bom, o que a gente tem aqui na do Rio de Janeiro? Bora ler aqui. O gráfico a seguir indica a variação da força resultante F que atua em um objeto de massa M em uma trajetória retilínea ao longo de um deslocamento de 12 metros. Beleza, é o que a gente precisa, força e deslocamento. Calcule o trabalho em joules realizado por F nesse deslocamento. Tá, o que a gente precisa? Todas as vezes que a gente encontrar isso aqui, forças variáveis, a gente vai precisar do gráfico dessa força, sempre. É como nós, nesse nível do ensino médio, conseguimos fazer essas questões. Que é o que? Considerar as áreas que são formadas pelo gráfico e pelo eixo, certo? E essa área, o que a gente precisa saber aqui, que a área do gráfico sempre vai ser igual numericamente, esse N é numérico, tá? Ao trabalho. Por quê? Se a gente for perceber essa primeira área, que é um triângulo, a área de um triângulo, se você for lembrar, aqui embaixo nós temos distância em metro, base vezes altura. A altura aqui é uma força. Força vezes distância é trabalho, não é? Por isso que o resultado dá igual numericamente ao trabalho. Só que aqui a gente está calculando a área. Tá bom. Bora então calcular essas duas áreas. A área 1, vou chamar de área 1 aqui, e a área 2. A área 1 é um triângulo, então é base, que você está percebendo que é 8, vezes a altura, que é 2. Como é um triângulo, é dividido por 2. Então, aqui a área 1 deu 8 joules, certo? E a área 2, Thiago? A área 2
Por que é igual numericamente? Porque você está percebendo que é uma área negativa. Não tem área negativa. No nosso caso aqui, tem porque a nossa altura está sendo negativa de menos 1. Base, a base ela vai de 8 até 12, então a base é 4, certo? E a altura? A altura seria menos 1, dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 2 joules. Então, o trabalho total é a soma dos dois. 8 menos 2, então o trabalho 6 joules. É o que acontece com essa força variável. Muito bem? Tranquilo, né? Só isso. Bora repetir em mais exercícios para confirmar isso aqui. São Paulo, uma força F atua sobre uma partícula e a desloca por 8 metros numa trajetória retilínea. Durante todo o intervalo, F possui a mesma direção do deslocamento da partícula. Correto. Mesma direção, né? Não o mesmo sentido, mas é a mesma direção. Porque se você for perceber, ela começa com o menos 4, puxando para trás. Porém, a sua intensidade varia conforme mostrado a seguir. Tudo bem. O trabalho total realizado pela força F sobre a partícula no percurso inteiro é de... Muito bem, então bora mais uma vez calcular as áreas, né? Então nós temos essa área 1, área 2, área 3. Na verdade, deixa eu calcular. Eu poderia considerar um trapézio inteiro ali, mas você vai entender já já o que vai acontecer. Você está percebendo que os triângulos A1 e A2, as áreas do triângulo, as áreas A1 e A2 são iguais? São triângulos idênticos. Só que um é negativo, que está para baixo do eixo, e o outro está positivo. Eles vão se cancelar aqui nesse caso, certo? Você está na dúvida? Calcula. Faz base vezes a altura do A1, faz base vezes a altura do A2 e você vai perceber que é o mesmo valor. Então, eu vou calcular, na verdade, só a área 3, que é um trapézio, certo? Como é a área do trapézio? É base, vou escrever aqui, de brinde para você. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. É assim que é a área de um trapézio. Base maior está aqui, olha, ela vai do 4 até o 8, então é 4. Base menor, ela foi do 4 até o 6, então é 2. A altura, dá para ver ali que é 4, ó. Altura do trapézio, dividido por 2. Então, a área 3, que no caso vai ser o trabalho, né? Total. Deu 12, né? 4 mais 2 vai dar 6. 6 vezes 4 vai dar 24, dividido por 2, dá 12. 12 joules. É bem marcar, né? Então, bora marcar 12 joules. Pronto. Simples, difícil demais em força variável, né? Bora para a próxima. Mais uma de São Paulo. Em uma sessão de fisioterapia, um paciente executa um movimento lateral com a perna alongando uma fita elástica, como mostra a figura. Então tá aqui, olha, o exercício do indivíduo. A variação da força elástica exercida pela fita sobre a perna do paciente em função da elongação da fita é dada pelo gráfico a seguir. Vimos esse gráfico, né, quando estávamos estudando força elástica. É assim que se comporta a força elástica, né? Quanto mais a distensão, né, ou a elongação da fita, a deformação, a força vai aumentando. Então tá aqui o gráfico, a gente vai voltar lá em cima depois para ver a figura. Suponha que a força aplicada pela fita seja sempre perpendicular à superfície da perna do paciente, correto? No deslocamento da posição X, na qual a fita tem a elongação de 20 centímetros, então quer dizer que a posição X, tá? A posição inicial X, a fita já está deformada, então já tem força elástica ali, até a força Y. Então ela vai do X, que é 20 centímetros, então aqui seria a posição X, e ela vai até a posição Y, que tem 60 centímetros, então a posição Y é aqui. Tá bom, qual o trabalho? Bom, vocês estão percebendo que vai ser esse gráfico que a gente vai precisar analisar. É um trapézio. Então, bora calcular a área desse trapézio. Então, o trabalho vai ser aquela área trapézio. Base maior, cuidado, esse trapézio está em pé, certo?
A base maior é essa aqui agora. Quanto? 30. E a base menor? Vai ser 10, né? Tudo isso vezes a altura. A altura está aqui, ó. Ela estava em 0,20 e foi para 0,60. Então é 0,40. Que bom que já está tudo em metro, né? Se fosse na maldade, ia estar tudo em centímetro para a gente transformar. Então ali, 30 mais 10 dá 40. 0,4 dividido por 2 dá 0,2. Então o trabalho aqui deu 8 joules. Eita, que o meu retângulo virou um trapézio, só para ficar em conformidade. 8 joules, será que tem resposta? Tem que ter, rapaz. 8 joules. Bora seguir. E chegamos na seção final, aqui em Pernambuco, né? Que é potência e rendimento. Bora ler aqui e depois a gente faz uma revisão. Um automóvel se desloca em uma estrada plana e reta, com velocidade constante de 80 km por hora. A potência do motor do automóvel é de 25 kW. Supondo que todas as forças que atuam no automóvel são constantes, calcule o módulo da força de atrito total. Tá bom. Bora ver aqui que ele está tratando com uma grandeza chamada potência. Certo? Potência. Como é que a gente entende potência? O que a gente diz que alguma coisa é potente? Então, se a gente for perceber, tem forças realizando o trabalho. Só que tem algumas forças que elas são mais potentes do que outras. Por quê? O exemplo que eu gosto de dar muito é uma Ferrari e um Fusquinha. Uma Ferrari, ela chega de 0 a 100 em 3 segundos. Um Fusquinha chega de 0 a 100, sei lá, em 20 segundos. Né? Qual será dos dois motores que é mais potente? Bom, dá para perceber que você vai me dizer que é a Ferrari. Por que será? Só porque ela fez em 3 segundos? Com certeza. Porque é o mesmo trabalho. Certo? Então, a gente tem por definição a fórmula de potência, que ela vai ser assim, olha, o trabalho pelo um tempo, um intervalo de tempo. E percebe aqui pela grandeza, pela fórmula, que quanto menor o trabalho, maior a potência, que foi o que aconteceu com a Ferrari. Ali são grandezas inversamente proporcionais, correto? Então, quanto menos tempo, eu vou, por exemplo, subir uma escadaria. Quanto menos tempo eu gasto para subir, significa que é mais potência, né? Então, essa aqui seria a ideia de potência. Deixa eu logo colocar aqui também a ideia de rendimento. Rendimento é esse N meio diferente. Ele nada mais é do que a potência útil pela potência total. Porque nem todos, na verdade não existe um artifício, não existe uma máquina, não existe um motor, não existe um sistema que aproveite toda a sua potência para uma determinada tarefa. Então, por exemplo, se nós temos um motor de um carro, ou de um ventilador que seja, você liga o ventilador, você percebe que o motor, a parte que tem o motor, ele vai estar quente. Aquilo é um aviso de que uma parte de energia elétrica ela foi transformada em calor. Ou seja, nem toda a energia fornecida para o motor foi transformada em movimento das pás da hélice, certo? Então nós temos alguns, dependendo do equipamento, nós temos alguns que são com rendimento melhor ou eficiência, que nós podemos dizer também chamar, né? Bora imaginar que eu entrego uma potência. Eu não acabei nem falando da unidade de potência, né, dando essa revisão, mas aqui em cima, deixa eu só complementar. Aqui em cima eu tenho o trabalho que é em joule e o tempo que é em segundo. Joule por segundo, o nome disso é watt ou watt, né? Aqui no Brasil a gente chama de watt, certo? Então kilowatt ou kilowatt é uma unidade, né, de potência, watt ou watt. Então, voltando aqui para baixo, né? Eu vou ter uma unidade aqui,
uma potência, tipo assim, eu forneço 5 watts de potência elétrica para um ventilador, só que ele utilizou só 2 watts para girar as partes da hélice. Então aqui eu percebo que o rendimento do meu ventilador, né, é de 0,4, né, dividindo 2 por 5 dá 0,4 ou 40%, certo? Então você percebe que um rendimento ele sempre vai estar entre 1 e 10 ou então entre 0 e 100%, ou perdão, entre 0 e 1 ou entre 0 e 100%. Sempre assim, o rendimento ou eficiência. Mas a gente vai ter contato com isso, né, nas matérias de termologia e assim por diante. Tá bom, micro revisão. Bora analisar o que temos aqui nessa questão. Bom, rendimento, se você perceber, ele não tem dimensão, tá? Porque é uma potência sobre outra, não tem uma unidade. Chegamos aqui. Ah, beleza, ele deu a potência. Potência, a gente já viu que é trabalho, que mais na frente a gente vai descobrir que também é. Trabalho é força por um deslocamento, não é? Correto? Muito bem. Aqui ele está dizendo que ele está se deslocando numa estrada. As forças que atuam no automóvel são constantes. Isso aqui é interessante, tá? Constante. Por quê? Porque nesse automóvel, deixa eu colocar aqui rapidinho, eu tenho a força do motor e ele está querendo a força de atrito. Então aqui eu tenho a força de atrito. Se esse automóvel está com velocidade constante, significa que a aceleração é zero, ou seja, essas duas forças estão em equilíbrio. Então a força de atrito está dando igual à força do motor. Correto? Então eu posso já considerar essa força aqui como sendo a força de atrito. Agora, o que é interessante a gente perceber aqui? Olha, distância pelo tempo, isso é velocidade. Lembra da cinemática? Distância pelo tempo, isso é velocidade. E olha, essa fórmula aqui, força por velocidade, ela é bem interessante de analisar. A potência é força vezes velocidade, certo? Porque por exemplo, um carro, né? Ou ele tem muita força e pouca velocidade. Um trator, por exemplo, ele tem muita força e pouca velocidade, né? É difícil ver um trator muito veloz. Ou o contrário, ou um carro é muito veloz e pouca, certo? É assim que funciona, né? Então, para ter muita velocidade, a gente tem que ter pouca força, né? Pouco torque, né, no motor. Que é o que está acontecendo aqui, mas tá bom. Bora trocar esses valores aqui. Primeiro, a potência, ele diz que é de 25 kW. Esse quilo, você já percebeu, né, que é 1000. Esse prefixo quilo é 1000. Então quer dizer que é 25.000 watts. A força de atrito é o que eu quero. E a velocidade é 80. Opa, 80 km por hora? Eu preciso dividir por 3,6 isso aqui. Aí ele se transforma em metro por segundo. Tá bom. Tenho tudo que eu preciso aqui para calcular essa força de atrito. Só vou manipular os resultados aqui. 25.000 vezes 3,6 dividido por 80. Isso aqui vai dar 1.125 newton, tá? Porque a gente está atrás da força de atrito. E essa aqui é a nossa resposta. Tanto a força F quanto a força de atrito, elas vão ser esse valor. Ó, letra A. Correto? Bora seguir. Chegamos no Ceará, essa daqui é interessante, hein? Um carro lançado pela indústria brasileira tem aproximadamente 1.500 kg e pode acelerar do repouso até uma velocidade de 108 km por hora em 10 segundos, em um terreno plano. Nessa situação, é correto afirmar que a potência desse veículo vale... Tá bom. Então, bora ver aqui. Potência, percebemos que é trabalho pelo tempo. Tempo ele deu, que é 10 segundos. E o trabalho? Não deu.
Então, vou só colocar aqui que o tempo a gente já tem, mas o trabalho não. Bora atrás desse trabalho? Vamos. Então, tampa esse daqui para a gente calcular o trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. A força, pois é, né? Ele não deu a força. E deslocamento? Pois é, ele também não deu deslocamento. O que a gente pode pensar aqui? Bom, força. Bora colocar aquilo ali na geladeira. Força é massa vezes aceleração. Massa, ele deu. Opa, aceleração não deu. Caramba, tá difícil hoje, hein? Ah, mas ele deu as velocidades. Tá, então eu tenho a função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Ah, velocidade final é 108 km por hora. Epa, 108 não dá. Bora transformar isso aqui para metro por segundo. Então é 108 dividido por 3,6. Tá? Daqui a pouco eu troco ela. Velocidade inicial, se você for perceber, ele fala que é do repouso, então é 0. Vou colocar aqui só para configurar. A aceleração e o tempo 10 segundos. Ah, agora vai sair algum resultado aqui. 108 dividido por 3,6 dá 30. Dá 30. 30 metros por segundo. Então, 10 vezes A. Então, a aceleração aqui, 3 metros por segundo ao quadrado. Deu para entender? Tudo bem? Será que a gente vai precisar desse valor ainda? Acho que não mais. Então, 3 metros por segundo ao quadrado. Vou apagar aqui. É só o que a gente precisava. Espero que você tenha entendido. Recobrado isso lá da cinemática. Então, quer dizer que essa força é a massa, que é 1.500 vezes os 3 metros por segundo ao quadrado que a gente descobriu. Então, aqui deu 4.500 newtons. Era o que a gente precisava, né? 4.500. Tchau. 4.500. Então, o trabalho, 4.500 newtons vezes a distância. Não tem a distância. E agora? Ah, mas eu sei descobrir por Torricelli. Então, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. É mais fácil por aqui. Velocidade final, 108. É 30, né? Velocidade inicial, 0. 2 vezes A. Aceleração é 3, né? Que a gente descobriu. E o delta S é o que eu quero, que é a distância. Tá bom. Aqui deu 900, ali deu 0, aqui deu 6 delta S. Quando eu passar esse 6 dividindo, 1 vezes 6, 6, deu 150 metros. É isso, né? 1 vezes 6, 6, 30 por 6 dá 5, isso. Então, S delta S, que é a distância, é 150 metros. 150 metros. Bora lá. Escreve aqui, 150 metros. Então, o trabalho, 675 com 3 zeros. Uau, hein? Então, já temos o trabalho. Agora dá para trocar aqui. 675 com 3 zeros. Bom, vou cortar um 10 aqui, né? Então ficou 675, só que com 2 zeros agora, né? Eu cortei esse 0 com esse 0. Tá bom. Ah, rapaz, não parece nada, mas tem um negócio parecido na letra E. Com certeza, porque ele está querendo que eu passe isso para kilowatts, porque isso aqui está em watts. Deixa eu só escrever aqui, ó. Isso aqui está a resposta em watts. Para eu passar para kilowatts, eu tenho que dividir por 1000. Então, 67,5 kilowatts. Muitas vezes você vai precisar fazer isso, tá, pessoal? Passar de watt para kilowatt, tá? Muito mais lá em eletricidade que a gente vai estudar. E bora seguir. E chegamos na última do ITA, rapaz, gosto do ITA pra caramba. Projetado para subir com velocidade média constante a uma altura de 32 metros em 40 segundos, um elevador consome a potência de 8,5 kW de seu motor. Considera que seja de 370 kg a massa do elevador vazio e a aceleração da gravidade 10. Nessas condições, o número máximo de passageiros de 70 kg cada um a ser transportado pelo elevador é
Muito bem. Vou fazer o meu desenho, falo para vocês. Desenho é importante. Desenho é importante. Então tá aqui a força que vai puxar para cima. Para baixo vai ter o peso. Muito bem. Ó, velocidade média constante. Então quer dizer que essas duas forças elas vão se equivaler, tá? Aceleração vai ser 0 aqui. Tá bom. Temos o que? Temos uma altura, tá? Que essa altura vai acabar sendo a nossa distância. Temos o ΔT, que é 40 segundos. Temos uma potência, que é 8,5 kW. Bora colocar logo em watt, né? 1, 2, 3. Então tá aqui, 8.500 watts. A massa do elevador, 370, tá? Depois a gente mexe com isso. A gravidade é 10. Muito bem. Então bora utilizar essa potência aqui. Potência vai ser o trabalho pelo tempo. No caso aí o trabalho vai ser o trabalho da força-peso. Então é a força vezes o deslocamento pelo tempo. Tudo bem. Quanto é essa potência, Thiago? 8.500. Quanto é esse peso? No caso seria o máximo que ele conseguiria carregar, né? Ainda não sei. A altura, 32. Cuidado, tá? Você percebeu isso? A gente tem o P de potência e o P de peso, tá? Rapaz, na minha época eu representava a potência assim, com esse P meio diferente, tá? Cuidado, então aí. E o tempo, 40 segundos. Manipulando esse povo aqui, ficou 8.500 vezes 40, dividido por 32. Essa conta vai dar 10.625, no caso newton, que é peso. Muito bem. Bom, a gente sabe que a gravidade é 10. A gravidade é 10. Então, esse peso vai ser massa vezes gravidade. Tá, você já sabe dessas contas. Se o peso é 10.625, a massa total aqui, né, dividindo por 10, vai dar 1.062,5 kg, certo? Lembrando disso, que o peso é massa vezes gravidade. Então é isso daqui que o elevador consegue carregar. Tá bom, 1.062,5. O elevador já pesa 370 kg. Então bora subtrair esses 370 aqui para ver quanto é que sobra. 5 menos 0 dá 5. 2 menos 0. Aqui vai dar 9. E aqui vai dar 6. Muito bem. Então aqui nós temos... Ele ainda consegue, depois de dar o desconto do elevador, consegue carregar 692,5 kg. Ele está dizendo passageiros com 70 kg. Quanto é que deve conseguir carregar? Muito bem. Então a gente tem que fazer essa divisão agora. Vou dividir 692,5 por 70. Para me livrar dessa vírgula eu puxo uma casa e acrescento um zero. Correto? Deu para perceber que eu não posso pegar 692, mas eu vou ter que pegar todo, né? 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 0 dá 0. 7 vezes 9 dá 63. Fazendo a subtração, 5 menos 0, 2 menos 0, 9 menos 3, 6 menos 6, tá bom. Agora, para continuar a brincadeira, eu passo 0, coloco um 0 e coloco vírgula. Tá bom. Tá bom, bora imaginar que eu complete com um 9 bem aqui, para continuar a conta.
significa que eu preciso carregar 9,9 pessoas. Como é que eu vou carregar 0,9 de uma pessoa? Se eu cortar o pescoço, cortar um braço. Então, na verdade, ele consegue carregar 9 pessoas. Então, essa seria a resposta, tá? Ele tem que ser um valor inteiro, né? Para ser representar o número de pessoas, eu vou considerar só o 9. Se fosse 10, alguma coisa, aí 10 pessoas. Tá bom? Essa seria a ideia. Ele consegue levar 9 pessoas e mais uma carga. Essa seria a ideia. Mas ele quer saber pessoas. Tá ali, 9. Correto? Então 9 pessoas é o total. Joia? Bom, mais uma vez quero agradecer a vocês por assistir aqui. Espero que tenha valido essa revisão. São dois conceitos simples: trabalho e potência, tá? Com esse bônus de rendimento. Correto? Então, estude. É uma disciplina mecânica por si só. Cai demais em prova de vestibular, Enem, então nem se fale, tá certo? Fica o meu abraço para vocês aqui e até a próxima. É na rede que o negócio funciona, pessoal, tá bom? Até a próxima.